Vocês já tiveram curiosidade de pensar como os escritores tiveram ideias para construir os personagens e criar seus livros? Provavelmente não, né? Não tem problema, porque eu tenho curiosidade por vocês. E hoje eu vou falar então sobre como a Mary Shelley teve a inspiração para construir esse personagem e esse livro que se tornou um clássico e influenciou as gerações desde que ele foi lançado. Bem, para início de conversa, ela era casada com o Percy Shelley, que era já um escritor, um intelectual mais velho que ela, e que vivia estimulando para que ela tivesse também uma produção, porque ela era também filha de dois intelectuais. O mundo dela girava, era alimentado por intelectuais e discussões sobre ideias e sobre criatividade. E vamos lembrar também que ela viveu numa época logo após o início da Revolução Industrial e a ciência estava se desenvolvendo, trazendo muitas explicações e era tido assim como a resolução de todos os problemas do mundo. Aí ela, com o marido, foram passar umas férias na Suíça, junto com ninguém menos do que Lord Byron e mais alguns amigos. Eles estavam em casas vizinhas, na verdade. E como foi um período que choveu muito, eles não tinham nada para fazer, começaram a ler os livros que havia na biblioteca da casa. Entre esses livros, tinha um livro alemão sobre fantasmas, histórias de terror, que eles começaram a ler e aí tiveram a ideia de que cada um deveria escrever a sua própria história de terror. Só que a Mary Shelley não teve nenhuma inspiração e ficou dias ali debatendo e não tinha nada. Até que num dia eles tiveram uma discussão sobre que a ciência ia acabar descobrindo a origem da vida e de repente começar a criar a vida. E isso impressionou tanto a Mary Shelley que ela foi dormir aquela noite e não conseguiu. E começou a ter visões de uma criatura horripilante, de olhos amarelados, que ficavam fitando o seu criador, um homem, um cientista, pelas cortinas da cama. Ela ficou tão apavorada com essa visão que ela não conseguiu dormir. E foi exatamente a partir dessa visão que veio toda a história da criação do monstro de Frankenstein. E ela fala exatamente sobre o lado moral de você brincar de Deus e querer criar uma vida do nada. E quais são as consequências e qual é a responsabilidade da pessoa. Esse é um dos debates bem interessantes que é trazido aqui nesse livro.